Oi, gente, tudo bem? Vim gravar aqui pra vocês um testemunho que eu falei que eu ia gravar acho que um mês atrás e não estava conseguindo. Chegou hoje, o último dia do ano, eu resolvi gravar esse testemunho. Não é um testemunho rápido, é um testemunho brevemente, que ele tem detalhes, mas que vale muito a pena vocês ouvirem esse testemunho que aconteceu na minha vida. Mas antes de contar, eu tenho uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, Lu, seu testemunho é lindo, você tem um testemunho de vida maravilhoso. Mas, gente, pra gente ter um testemunho lindo, pra gente gerar esse testemunho, ele dói demais. Pra você ter um testemunho, você passa pela dor, pelo choro. E o processo pra chegar no testemunho, ele não é fácil, ele é doloroso. Mas eu tenho alguns testemunhos acumulados aí na minha vida. E digo, em todos não teve nenhum que não houve choro, mas também teve outros, teve riso, teve alegria, comemoração. Mas gerar um testemunho dói. Ser um testemunho de algo é dolorido. Bom, vamos lá. Pra quem me acompanha sabe, eu gerei a Alice, a minha filha, que hoje mora com Deus. Gerei ela por 7 meses. E esse testemunho, ele é só pra quem acredita que Deus fala com a gente, tá? Se você não acredita que Deus fala com você, ou fala com o homem, nem assista, para por aqui. Agora, se você acredita que Deus fala, assista. Ou se você não acredita, assista também. Quem sabe você começa a acreditar. Bom, a Alice, ela foi planejada pra ela ser gerada, pra ela vir ao mundo. Né? Tem filhos que às vezes a gente tem no SUS, não é planejada. A Alice não, ela foi planejada. E quando eu engravidei da Alice, desde o início até o final da gestação, Deus, ele me avisava que a Alice ela ia partir, que a Alice ela ia morrer. De alguma forma eu sentia isso e ele me preparou muito pra esse momento. Eu não sabia se ela ia morrer no meu ventre, se ia ser na hora do parto, como que ia ser. Eu só sabia que a Alice ela ia morrer. Ia ser uma gestação breve, rápida, a passagem dela ia ser curta. Não sei como você sabia isso. Deus falava comigo no meu íntimo. Eu louvava louvores de luto quando eu estava grávida dela. Era uma coisa assim que eu sentia. Enfim. Alice, ela nasceu prematura, de 31 semanas, 7 meses, e eu fui pro hospital ter eu ia ter normal, como foi da Maria, mas ela precisou ser cesárea de emergência. Nessa hora eu já comecei a ficar aflita, a lembrar do que Deus tinha me preparado, né, esses 7 meses. Na cesárea, ela nasceu bem, o pediatra falou que ela era forte, o apgar dela 9, que ela tava super bem, saudável. Então, levaram ela, já colocaram na incubadora, porque ela era prematura, não pude pegá-la no colo. Então, ela só parou ali do meu lado, eu tirei uma fotinho, eu tirei uma fotinho dela na incubadora e ela foi embora. E no meu pós da cesárea, eu tive uma complicação no coração. Meu coração começou pra 44, 45, não é um batimento cardíaco normal, tá? Que eu estava acostumada a ter. Enfim, a enfermeira falou que era por conta da hack e tal, e eu deixei por isso, é por conta da hack. Seguimos. Na madrugada eu fui pro quarto, perguntei pro Cauê como que ela tava, o Cauê falou que ela tava bem, já tinha tomado banho, tava na incubadora, tinha que ficar lá pra poder tomar o oxigênio, né, porque ela é prematura. Na manhã seguinte, eu acordei, a cesárea é algo muito doloroso, gente. O pós pra mim foi muito doloroso, pra mim foi muito melhor o parto normal. E eu não conseguia andar direito, tomar banho, essas coisas. Aí passou a hora do plantão, pra poder subir, pra pegar o que o médico fala lá no bebê na UTI, né? E aí procuraram uma cadeira de roda pra mim, que eu procurou, só tinha aquelas cadeiras de rodas muito pequenas, e eu tava bem gorda, né? Nessa época eu tava pesando quase 100 quilos. E aí eu não consegui, porque eu não tava conseguindo andar, então eu não conseguia ir até a UTI pra receber notícias dela, então o Cauê foi. Ele falou que ia ser rápido, coisa de 20 minutos já tava de volta. E aí eu fiquei muito aflita nesse momento, que ele foi lá, ele demorou mais 1 hora pra voltar. E meu coração tava doendo, tava ardendo. E aí, ele voltou, ele chegou e tava com a cheio de lágrimas. E aí, eu já comecei a chorar, eu perguntei pra ele o que foi. Ele falou assim, a médica conversou comigo, como eu falei que eu sou fisioterapeuta, então eu tava entendendo todo o quadro dela ali, que era um quadro pulmonar. Eu pedi pra ela conversar comigo, de profissional pra profissional. Eu falei, tá. E aí a médica disse que o quadro da Alice era o pior quadro da UTI. E aí, aquilo me desmoronou. Eu peguei, chorando lá, conseguimos uma cadeira de rodas. Eu fui subir, fui visitar a Alice, ela ainda se mexia, eu peguei na mãozinha dela, quando o Cauê falava, o batimento dela aumentava, eu reconheci na voz dele, eu fiquei ali, mas eu não conseguia ficar muito tempo, eu não tava muito bem, não tinha perdido sangue na cesárea, meu coração tava fraco. Então, as médicas pediam pra que eu fizesse repouso, não ficasse muito tempo lá na UTI. Então, eu ficava um pouquinho lá, voltava, depois da noite eu fui, voltei. No segundo dia, quando a gente voltou, ela já tava sedada, ela não se mexia mais. E a médica disse que era o melhor a ser feito, no caso dela, pra que ela se mexesse menos, pra que o corpo recuperasse mais rápido. E aí o Cauê viu os níveis lá, falava assim, os níveis estão ruins, né? E tinha pego o pulmão dela direito, uma infecção no lado direito. E aí a gente passou noites e dias lá no quarto, orando, o Cauê ia muito na porta da UTI, né? Orar lá na porta. E aí eu orava, tirava a palavra na Bíblia, Deus falava sobre a morte, sobre morte, sobre morte. Eu fechava a Bíblia. Ai, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. E aí, no terceiro dia de vida dela, aí eu fui pro banheiro. Nessa hora que eu fui pro banheiro, era umas 9 e pouco da manhã. Eu entrei no banheiro e me deu uma aperto muito forte no coração. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. Era um choro, assim, muito, muito grande, muito forte. Uma dor no peito. E aí a médica falou, é emoção, veio sua filha. E aí a enfermeira apareceu e falou assim, olha, a Anel pediu pra vocês subirem. Nessa hora eu já sentei na cadeira e a gente foi pra Anel. Eu já fui aflita, com o coração doendo, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. E aí chegando lá, todas as mãezinhas que ficam ali na Anel estavam numa sala separada. Aquilo já me deixou o coração na mão. E aí eu já comecei a chorar e a médica pediu conversar com a gente, ela já teve 2 paradas cardíacas e a gente não sabe se ela vai desistir, então eu quero que vocês vejam ela antes de qualquer coisa, me empurrando até ela. Na hora que eu cheguei lá, eu me coloquei de pé pra chegar até a incubadora, porque a cadeira não chegava perto. E eu comecei a chorar muito, ter uma crise de tosse. E aí o Cauê, quando ele falou, olha, você já morreu. Aí eu peguei assim, mas tava o batimento, tava 13, 20, tava muito baixo o batimento. E aí os médicos, eles meio que seguraram ela ali
pelos aparelhos e pra falar que a gente viu ela com vida. Ela já tava com um roxo aqui no peito, que foi do desfibrilador. E aí eu tava com óleo ungido na mão. E aí na época eu queria que minha pastora fosse lá pra orar. E aí o Cauê falou pra mim, não vai dar tempo. E molhou minhas mãos com óleo. E ele falou, você vai ter que entregar ela pra Deus. E eu, chorando muito, muito fraca, fui, coloquei a mãozinha na cabeça, a mãozinha nos pés. Orei e entreguei ela a Deus. Ela já tava gelada na hora que eu coloquei a mãozinha nela, lá na incubadora. Aí eu sentei, continuei chorando. Minha irmã chegou, meu pai. E aí a médica pediu pra gente se retirar, pra eles tentarem continuar com os procedimentos. E aí a gente saiu lá pra parte de fora, a gente começou a orar, e eu, Cauê, minha irmã, meu pai, chorando ao mesmo tempo. Aí, foi coisa de minutos, a médica saiu pra parte de fora da UTI e falou, ó, sinto muito, mas ela se morreu. E aí a gente começou a chorar, chorar, chorar. E aí saiu uma enfermeira e pergunta se a gente quer ver ela, né? Após a morte, pegar. E aí, no primeiro momento, eu falei que eu não queria pegar nunca tinha pego ela, não queria pegar ela morta. Mas também depois eu senti que aquilo ia me trazer um arrependimento muito grande. E aí eu falei, não, tá bom. Aí você vai pra uma sala, aí entrou eu, Cauê, meu pai e minha irmã, eu tava com a cadeira, aí eu fiquei na sala e fiquei esperando eles me trazerem ela, né? Só que ela já tava ali num berço enrolada no lençol e eu não tinha visto. E a enfermeira entrou, aí eu vi que ela tava ali, ela foi, e só desenrolou a cabecinha e me deu nos braços. Ela já tava ali totalmente parada, legadinha. Eu passei a mão no narizinho dela, tava bem gelada, não tive coragem de beijá-la. Eu achei que aquele beijo ali ia ficar gravado pra sempre na minha memória, nos meus lábios. No entanto, que se eu paro, assim, eu tô contando aqui, eu sinto o gelado no meu dedo. O gelado da morte é muito ruim. E nisso, a minha irmã pegou ela, meu pai beijou, e o Cauê pegou ela pra alisar. Então o Cauê colocou uma música e ficou balançando ela pra ela dormir. Mas ela já tava dormindo, né? E aí, depois disso, ele ter chorado muito, ele me devolveu ela. E aí eu dei ela pra enfermeira, porque eu comecei a ver sangue na boca dela. E aí a enfermeira levou. Nisso, começou uma correria pra ver como que ia fazer a questão do enterro dela, né? Eu tava sem dinheiro, a nossa empresa tava em falência. E aí meu pai começou a correr com a família pra ver onde ia enterrar ela. Nessa hora Deus falou pra mim, liga pra Nina. E aí a Nina pegou. A Nina foi uma aluna que fez curso comigo durante 11 dias, no mês anterior do nascimento da Alice. A Nina, ela é agente funerária. E ela fazia curso de sobrancelha. E aí Deus falou, liga pra Nina. Aí eu liguei pra Nina. A Nina deu os prêmios que eu tava mostrando na internet pra todo mundo sobre a Alice, né? E aí ela falou assim, Lu, fica despreocupada que como você mora em Guarulhos, você não vai pagar nem a cofa, nem o caixão. A única coisa que não vai ter, não tem pra beber, é o velório. Se você quiser, é cobrado, mas é também 2 horas, porque beber desconhecido não aguenta muito. Falei, não, 30 minutos de velório é o suficiente. Então Deus tinha preparado a Nina pra esse momento, porque ele sabia que eu ia precisar. E aí, quando ele pediu pra me ligar, ele sabia o porquê que ele tava pedindo. E aí, eu orei mais uma vez, tirei uma palavra e Deus falava que eu ia gerar uma outra vida, mas que seria um menino. Ainda não gerei essa vida, nem sei se vai acontecer, eu ainda tenho alguns medos e traumas internos, mas eu acredito na promessa. Fomos no dia seguinte pro enterro dela, meu coração continuava fraco, mas eu achava que era a questão da hack. E aí, eu tava muito plena no dia do enterro dela. As pessoas até perguntavam se eu tava bem, mas era um conforto que eu tinha daquilo do que Deus tinha me preparado, né, daquele momento. E aí eu fiquei lá esperando o caixãozinho dela chegar. Ela chegou, o Cauê chegou junto, ele veio acompanhando ela, que ele teve que vestir ela pra pôr no caixão, trazer, acompanhar até o cemitério. E aí a gente na capelinha abriu o caixãozinho dela, ela tava com a saída que eu comprei pra ela da maternidade, tava parecendo uma boneca. Aí muita gente passou, beijou ela, eu fiquei só de pé olhando, louvei a Deus pela vida dela, pela dádiva de ter gerado ela, de ter vivido com ela um pouco. E aquele sofrimento todo, tinha gente chorando, gritando, e aí passou os 30 minutos, o Cauê pediu pra fechar o caixão, porque ele não aguentava mais, e aí a gente fechou e ele ia na perua, né, só que eu tava andando meio devagar por causa da cesárea, e aí a gente foi naquela passeata, né, acompanhando ali a levantamento do caixão, e aí Deus falou pra mim olhar pra cima, né, assim, e tinha árvores que se encontravam, assim, e no meio das árvores batia a luz do sol. E aí ele me mostrou uma cena que ele tinha me mostrado antes mesmo da eu engravidar da Alice, que era ali o cortejo dela indo pra Copa. E aí Deus falou, antes mesmo de você estar aqui, me estive, antes mesmo de você passar por aqui, eu passei e preparei o caminho. E me impactou demais saber que ele tinha me dado aquela visão, e aquela visão era daquele momento tão doloroso na minha vida. E aí fomos até a cova, colocamos o caixãozinho dela, o momento da show da terra foi terrível, né? Principalmente pro Cauê, chorei bastante. Depois voltamos pra casa. Passou um dia de estudo, eu senti que meu coração ia explodir de dor, de tristeza. Eu acompanhei meus batimentos cardíacos, meus batimentos estavam baixando muito, chegou a 39 em casa. E aí eu fiz uma consulta médica online, o médico pediu pra mim com urgência pro PS. Eu fui. E isso pro mesmo hospital, onde tudo tinha acontecido. Chegando lá, eles demoraram 2 horas pra me atender, foi um caos. As pessoas começaram a se movimentar na internet pra tentar me ajudar, até que eu fui atendida e comecei a ser monitorada. E realmente eu tava com algum problema no coração, que eles não sabiam dizer o quê, meu coração tava ficando fraco. E ele só melhorava quando eu sentava, ou quando eu ficava de lado, ou quando eu ficava alta. Fiz muitos exames, muitos exames, e os médicos não achavam nada. E aí eu fui parar na UTI, o Cauê conseguiu ficar na UTI comigo. E num dia desses que eu estava dentro da UTI, Deus, ele apareceu pra mim, com a minha filha nos braços. Primeiro eu tava com ela enrolada naquele lençol que eu vi quando a enfermeira me ligou. E aí é como se ele estivesse de um lado de um rio, eu do outro, e tivesse uma ponte. E nisso ele me pedia pra entregar ela. Eu entregava ela nos braços dele. No momento que eu entregava ela, ela ganhava vida. Foi uma coisa assim, muito surreal, mas eu não conseguia ver o rosto dela e nem dele.
E aí ele fez uma pergunta pra mim. Ele falou: você vem com a gente ou você volta? E naquele momento eu falei: eu volto. Eu vou voltar. A gente me esperando. E aí ele foi desaparecendo, meio que numa nuvem, e eu acordei na UTI. E aí, nesses 7 dias que eu fiquei na UTI, o desfibrilador ficava do lado de fora do quarto que eu tava, porque o OI me falou que as médicas entravam pra ver se eu tava realmente viva, acordada, se eu tava bem. E todos os exames deu tudo certo. Ele só deu uma bradicardia sinusal, que era algo que eu já tinha. E aí, passando 7 dias, o Cauê também, com uma faquinha de plástico, conseguiu desparafusar a janela da UTI. E ele falou pra Deus que se ele não tirasse eu de lá, ele iria se jogar. Porque já tinha levado a Alice, se levasse eu também, ele iria fazer isso. Deu 7 dias, eu fui pro parto. Acho que passou mais um ou 2 dias, eu tive alta. E continuei monitorando meu coração via ambulatorial, né? E eu não entendi o porquê de tudo aquilo que eu passei, Deus aparecendo pra mim, me perguntando se eu ia com a Alice, se eu ia ficar. Qual que era o propósito nisso tudo, né? Porque eu entendo que enquanto a vida há propósito, né? Deus tem algo pra mim, pra você. E aí, eu comecei a fazer uma mentoria agora no final do ano, e nessa mentoria, a nossa mentora pediu pra gente assistir o filme A Cabana. Eu já tinha assistido esse filme, no cinema ainda. Eu, o Cauê, meus primos, minha irmã. Não lembrava muito. Aí o Cauê falou: não lembro do filme, vamos assistir? Eu falei: vamos. Assistindo o filme, o Max, que é o personagem principal, ele tinha perdido a filha dele. Mas ela já tinha, acho que, 6, 5, 6 aninhos, 7, alguma coisa assim. E aí ela é levada embora por um serial killer em série lá. E aí, ele tinha tido essa perda, né? E ele não acreditava em Deus. A mulher dele sim. Então, ele tava muito desgostoso da vida, com tudo que tinha acontecido, com a perda da filha. E aí, Deus teve um encontro com ele. Deus levou ele de volta pro lugar onde ele teve a maior dor dele. Foi na cabana. No meu caso, a minha maior dor foi e Deus me levou de volta pra lá, só que eu não entendi. E aí, eu assistindo esse filme, eu entendo uma coisa: se Deus ele quiser revelar pra você o porquê daquilo, ele vai revelar. Se ele não quiser, ele não vai revelar. E ele vai continuar sendo Deus, simples assim. No decorrer desse filme, se você não assistiu, assista, ele é maravilhoso. Max, ele passa por vários momentos ali, né? Ele questiona Deus, ele questiona o homem que fez mal pra filha dela, ele quer justiça, ele quer ser Deus, né? Ele quer julgar. E aí ele passa por vários processos até que ele entende que todos somos filhos de Deus, independente de quem faz bem ou quem faz o bem e quem faz o mal. O Max, ele consegue ver a filha dele viva ali no céu. E aí ela acena pra ele acena pra ela, só que ele não consegue ter aquele contato com ela. E aí depois ele libera perdão pra ele, perdão pro homem que fez mal pra filha dele. No finalzinho, assim, do filme, Deus, ele pergunta pro Max se ele quer ficar lá com eles. Se ele quisesse, ele ainda ia ver a filha dele, encontrar a filha dele naquele dia. Se não, ele ia voltar e ficar com a família. Só que ele também explicou pro Max que o tempo da espera dela, ela não ia sentir, porque ela, no céu não tem tempo, né? A gente mostra no filme que a gente não sente saudade nem nada. É rápido. Só que ele ia sentir a falta dela. E aí ele escolheu voltar. Nisso, ele voltando, ele sofre um acidente de carro. Nesse acidente de carro, ele acorda no hospital. E aí ele começa a falar pra esposa dele que eu encontro com o papai. Que o papai era o nome que eles davam pra Deus no filme. Eu tive um encontro com o papai com a esposa dele, e a esposa dele acreditou nele. Só que tanto a esposa quanto o amigo dele disse que ele nunca chegou na cabana. Mas ele chegou, sim, ele foi até a cabana. Só que o que aconteceu? Que Deus me revelou que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Depois de ter tido esse encontro que o Max teve, que eu tive com Deus, Deus ele perguntou: você quer ficar aqui ou você quer voltar? Ele escolheu voltar, como eu também escolhi. E eu entendo que ele sofreu esse acidente e foi para um hospital e sobreviveu porque ele escolheu voltar. Se ele tivesse escolhido ficar, ele teria morrido nesse acidente no filme. E se eu tivesse escolhido ficar com a Alice, eu teria tido uma parada, porque nem os médicos entenderam por que que eu não parei. Então Deus, ele deu uma escolha pra mim. Eu pude escolher ficar ou voltar. E isso eu acho uma dádiva. É algo, assim, muito incrível, mas também doloroso ao mesmo tempo, porque escolher ficar com uma pessoa que você ama, que você mal você nem pôde pegar nos braços viva, ou escolher voltar pra todos aqueles que te amam, mas também pra um mundo louco, sujo, sombrio, muitas das vezes também é difícil. Mas, quando eu tava assistindo esse filme e Deus me revelou isso, eu fiquei extremamente impactada. Então, Deus, naquele filme, ele revelou pra mim o porquê que ele apareceu, o porquê que eu fiquei numa UTI e o porquê que ele me deu a opção de escolha. E eu fiquei, assim, impactada, eu fiquei em choque. E contar isso pra vocês é algo muito pessoal, mas de alguma forma vai falar com alguém, de alguma forma vai clarear alguma dúvida, vai mostrar alguma coisa que mostrou pra mim, não sei. Eu só vim fazer, ele mandou que eu contar esse testemunho muito abreviado, tá, gente? Muito forte, mas eu vim entregar aqui. Então, se você não acredita que Deus fala com você, ainda você não teve um encontro verdadeiro. Porque ele fala. Ele fala a todo momento, através de coisas, pessoas, natureza. Deus, ele é maravilhoso. E eu ainda preciso saber qual que é o meu propósito. E é isso que eu pergunto pra ele. Se ele me deu a opção de escolha e eu escolhi voltar, é porque ele ainda quer algo muito grande comigo aqui na Terra. Então, sobre isso, se você chegou aqui até o final, deixe seu comentário e me fala se você também tem algum testemunho e o que você achou desse testemunho aí. São vários testemunhos e impactaram grandemente a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Beijo, fica com Deus.